Bom dia pessoal, ótima semana a todos. Mais um vídeo tratando da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já gravei parte 1, parte 2. É só visitar lá o canal do YouTube, colocar na lupinha Lima Tradução Contábil para ter acesso a essas duas primeiras partes. O propósito desses vídeos é dar uma vertente global de todos os tópicos da lei, tá? Então seria interessante, são vídeos curtos, seria interessante vocês acompanharem todas as prerrogativas, porque como eu já venho dizendo, seja de uma maneira complexa ou seja de uma maneira superficial, todas as empresas serão afetadas, tá? Então vamos lá, para nós não perdermos tempo e para o vídeo não ficar muito longo, a gente está tratando, ou a gente está falando de tratamento de dados pessoais, tá? O que seria isso? Dados da pessoa natural, dados da pessoa física, o meu dado e o seu dado, tá? A própria lei no artigo 5º, ela fala sobre o que seria esse tratamento de dados, tá? Então ela diz assim no inciso 10: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, todo e qualquer tratamento de dados em qualquer esfera, em qualquer nível, precisará de cuidados, tá? Um exemplo muito simples e prático é no próprio procedimento de contratação, tá? Seja na formalização desse contrato de trabalho ou até anteriormente no que se refere à coleta de dados para as entrevistas. Isso precisa ser cuidado de maneira com um olhar de conformidade, tá? Porque senão a tua empresa vai estar vulnerável a denúncias, a sanções e a indenizações, tá? Não vá atrás de certas publicações acerca, as sanções estarão vigentes a partir de agosto de 21. Ok, porém, essas sanções são as sanções administrativas. Tanto que o órgão administrativo, que entre outras atribuições terá a fiscalização, a incumbência de fiscalização das prerrogativas da LGPD, é a ANPD. Eu vou fazer um vídeo só tratando desse órgão, explicando como isso vai funcionar, e o governo está estruturando esse órgão ainda, por isso que as sanções administrativas terão vigência a partir de agosto de 21. Porém, nada impede que haja, como já há, processos judiciais, tá? Salvo engano, acho que na parte 2, no vídeo 2, eu trago uma gama de processos judiciais já em andamento, inclusive com condenações, exemplificando de maneira prática como a coisa está funcionando, tá? Nos tribunais. Vamos lá. Então, desde já as empresas precisam se preocupar com as políticas internas, tá? Ou seja, você fornecer subsídios organizacionais tanto nos âmbitos de colaboradores, dos fornecedores, de clientes, parceiros, todos precisam estar adequados a essa governança, tá? Mas hoje, nessa parte 3 dos vídeos sobre a LGPD, eu vou abordar sobre o que a lei autoriza, tá? Então vamos lá, como tópico primeiro, a lei autoriza a coleta e uso de dados nas seguintes circunstâncias. Vamos tratar primeiro de algo chamado consentimento. O consentimento do titular nada mais é do que um aditivo contratual ou uma cláusula inserida num contrato de trabalho, por exemplo, do titular do dado autorizando aquela utilização dos seus dados pessoais, tá? Não possibilitando, como eu vi na semana passada, um cliente que me enviou um exemplo desse consentimento, mas ele colocou de uma maneira abrangente, tá? Não, precisa ter a finalidade específica, precisa ter cláusulas objetivas e claras, tá? Para que esse consentimento tenha uma
substância aí comprobatória, tá bom? Um outro tópico autorizado pela LGPD, cumprimento da obrigação legal ou regulatória por parte do controlador. O controlador é a empresa, tá? Eu vou tratar também de um vídeo trazendo as figuras da LGPD. O controlador é quem está, o próprio nome já diz, controlando esses dados, tá? E é quem tem a obrigação de tratá-los de maneira adequada. Então, cumprimento da obrigação legal. Um exemplo que nós temos aqui diário, o e-social, que o RH trata, ok? Então, precisa ser deixado a título de consentimento, precisa ser deixado de maneira muito prática, objetiva e clara, para que o colaborador dê esse consentimento, tá? De maneira formal, expressa, definindo a finalidade disso de uma maneira muito específica, muito objetiva, tá? E de nossa parte, usando como exemplo, algo que a gente tem encontrado muita necessidade de haver uma varredura, é a seguinte prerrogativa: será que nós precisamos de todos esses dados para cumprir o cumprimento legal dessa obrigação? Será que nós não adquirimos dados adicionais? Então isso precisa ser visto, tá? Um outro tópico autorizado pela lei, execução de políticas públicas, ou seja, o tratamento de dados por parte da administração pública, tá? Corre muito lado a lado ao cumprimento da obrigação legal, porque devem seguir os mesmos pressupostos, a ciência do titular e a especificação da sua finalidade, tá? E também dos seus cuidados, da salvaguarda daqueles dados, tá? Um outro tópico, exercício regular de direitos, ou seja, processos judiciais, que trata com dados, trata hoje em dia com as videoconferências, trata com a salvaguarda daquelas audiências, isso tanto no âmbito judicial, administrativo ou mesmo arbitral, tá? Estudos por órgãos de pesquisas. Quando se trata da autorização para órgãos de pesquisas, a lei traz duas prerrogativas que ela denomina anonimização e pseudonimização. Eu já vou tratar sobre isso, tá? Um outro tópico, execução de contrato, tá? Quando há necessidade do cumprimento do contrato e é utilizado com a política de consentimento, porém tendo também o seguinte cuidado que permeia a política de consentimento. Essa política de consentimento, usando aí um pano de fundo, por exemplo, trabalhista, onde a condição do empregado ela é a chamada hipossuficiência, ela pode ser desconsiderada a qualquer tempo, tá? Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Em caso de revogação, o empregador ele terá a incumbência, o que nós chamamos no direito de ônus da prova, de demonstrar que ele possui uma política interna de governança. Tá bom, houve aí o colaborador fez uma denúncia e nessa denúncia alegou que esse consentimento foi dado porque senão ele não teria a vaga. Ok. Então, nesse momento vai se olhar para o empregador e dizer, ok, e não há mais consentimento. Então, qual é a tua política interna de governança? Você tornou esses dados, você tratou esses dados de maneira segura, de maneira organizada, você estabeleceu aí condições de descarte desses dados de maneira adequada. Então caberá nessa circunstância ao empregador demonstrar essa política interna, tá, de segurança da informação. Um outro tópico autorizado é a proteção de crédito, tá? Os famosos Serasa, SPC, eles já possuíam uma lei, a lei do cadastro positivo, que dava essa autorização da utilização desses dados. É claro que agora eles vão ter que se adequar para que eles estejam em conformidade com a LGPD, mas eles terão
essa autorização, tá? Um outro tópico é para proteção à vida, ou seja, circunstancialmente vislumbrando a preservação física do titular. Um outro para tutela de saúde, em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou até autoridades sanitárias, tá? Uma outra autorização citada pela lei é o que eles denominam de legítimo interesse. O que seria esse legítimo interesse? Vamos lá. Um exemplo prático. Um partido político quer contratar um especialista em marketing digital para fazer os engajamentos. Ele necessariamente precisa ter informações preliminares desse especialista quanto à sua convicção política, porque não adianta, eu sou um partido de direita, eu vou contratar um camarada extremista com convicções de esquerda. Ele não vai ter um engajamento, ele não vai ter um desenvolvimento para essa atribuição que ele está sendo contratado, certo? Então, é um legítimo interesse da parte do partido político ter essa informação preliminar para saber se vai contratar ou não, tá? Se ele estará apto a esse tipo de atribuição, tá? Então, em suma, esse legítimo interesse estará caracterizado quando houver um impacto mínimo, tá? Essa coleta de informações ou uma justificativa convincente para essa utilização, tá? É como se fosse o direito chama de análise de proporcionalidade, tá? Você identificar a necessidade e ponderar também a salvaguarda desses dados, tá? Um outro ponto que traz a LGPD foi aquele que eu citei anteriormente nos estudos, né, nas pesquisas, que é autorizado pela lei. Então é a prerrogativa chamada de anonimização e pseudonimização, tá? O próprio dispositivo legal diz assim, no artigo 5º 3, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. No inciso 11 ainda diz, anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Ou seja, a título de alternativa, um exemplo bem prático, eu vou guardar um arquivo do Joaquim, só que eu não vou nomear o arquivo dados do Joaquim, eu vou nomear dados J, certo? É claro, evidente que você vai ter que ter em paralelo uma categorização desses pseudonomes dos arquivos, né? Isso de uma maneira muito simplista até as chamadas criptografias, que aí precisaria ser um especialista em segurança da informação, tá? Quanto à pseudonimização, a lei diz, para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, ou seja, você não consegue associar o arquivo J com o Joaquim. É claro que se você tiver aí o mínimo de familiaridade, você vai associar, né? Mas foi só um exemplo, talvez infeliz, mas deu para entender, né? Perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em um ambiente controlado e seguro. Ou seja, você colocar lá o arquivo J, que está na cara que é do Joaquim, mas tudo bem, o arquivo J, você vai ter que ter um outro arquivo, um outro controle seguro e controlado, dizendo que o arquivo J trata-se do Joaquim, certo? Então é isso, pessoal, para o nosso vídeo não ficar fora aí do planejado, essas são mais algumas informações sobre a LGPD. Em breve virão outros vídeos tratando de outras vertentes para que a coisa fique o mais completa possível e para que você, empresário, possa ter uma familiaridade
e ter um pano de fundo para saber ou para planejar quais serão as modificações, as adequações que serão sim necessárias que sejam feitas, ok? Um grande abraço a todos, uma ótima semana.